mesmo. Que bom estarmos juntos nessa manhã de sexta-feira, hoje dia 16 de setembro, Dia Internacional para a Preservação da Camada de Ozônio, responsável pela climatização para toda a humanidade. Hoje estaremos ouvindo mais uma reflexão da Palavra de Deus ministrado por este que vos fala, e você também ouvirá ainda um dos cantores do ministério da LPC. Portanto, continue conosco, porque Deus tem uma bênção para a sua vida e para o seu coração. Antes, porém, façamos uma oração. Pai, obrigado por este dia em que nós estamos, mais uma vez, transmitindo a Tua Palavra a muitos telespectadores, internautas que estão nos assistindo agora em suas casas ou até mesmo no seu estabelecimento comercial. Fala-nos através de todo este programa, abençoando cada família e cada coração. É o que eu te oro e te peço agradecido, todas estas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Fiquemos com um dos cantores do ministério da LPC. Enquanto a violência acabar com o povão da Baixada, e quem sabe tudo disser que não sabe de nada, enquanto os salários morrerem de velhos nas filas e os homens banirem as leis ao invés de cumpri-las, enquanto a doença tomar o lugar da saúde e quem prometeu ser do povo mudar de atitude, enquanto os bilhetes correrem debaixo da mesa e a honra dos nobres ceder seu lugar à esperteza, não tem jeito não, não tem jeito não, não tem jeito não, não tem jeito não. Só com muito amor a gente muda esse país, só o amor de Deus pra nossa gente ser feliz. Nós, os filhos seus, temos que unir as nossas mãos em nome da justiça, por obras de justiça. Quem conhece a Deus não pode ouvir e se calar, tem que ser profeta e sua bandeira levantar. Transformar o mundo é uma questão de compromisso, é muito mais, e tudo isso enquanto o domingo ainda for nosso dia sagrado, em nome de Deus, se deixar os feridos de lado, enquanto o pecado ainda for simplesmente um pecado, vivido, sentido, embutido, espremido e pensado, enquanto se canta e se dança de olhos fechados, tem gente morrendo de fome por todos os lados. O Deus que se canta nem sempre é o Deus que se vive, não, pois Deus se revela, se envolve, resolve, revive, e não tem jeito não, não tem jeito não, não tem jeito não, não tem jeito não. Só com muito amor a gente muda esse país, só o amor de Deus pra nossa gente ser feliz. Nós, os filhos seus, temos que unir as nossas mãos em nome da justiça, por obras de justiça. Quem conhece a Deus não pode ouvir e se calar, tem que ser profeta e sua bandeira levantar. Transformar o mundo é uma questão de compromisso, é muito mais, é muito mais, é muito mais, e tudo isso. Nós vamos falar sobre um assunto polêmico demais: predestinação. E aí nós vamos ficar em pé e vamos ler Romanos capítulo 9,
versos 6 até o versículo 18. Romanos 9. Vamos todos permanecer em pé. Os de casa abram as suas Bíblias e continuem com as suas Bíblias abertas, porque nós vamos viajar no tempo e no histórico das Escrituras, para poder a gente concluir o assunto que ora estaremos abordando. Vamos ler Romanos 9, 6 em diante. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de quem não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência, os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. E ainda não eram gêmeos, os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já foram dito a ela: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Amém? Pai, mais uma vez nós nos colocamos em tuas mãos, para que o Senhor se instrumentalize deste teu servo que contigo fala, e aquilo que tu já tens colocado em nossos corações possa ser compartilhado agora com todos que estão conosco, presencialmente, e aqueles que estão em casa. Fala-nos ao coração, de modo que este assunto, embora seja tão polêmico, ele seja esclarecido, o Senhor possa derramar luz em nossos corações, para que possamos discernir o que realmente esta palavra traduzida à luz das Escrituras significa para todos nós. Fala-nos ao coração agora e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Eu tenho que fazer uma introdução sobre o assunto, porque requer. E eu queria, antes de tudo, dizer para os irmãos que o assunto implícito, predestinação, está em toda a Bíblia. Não pense que é só nesse texto de Romanos. De Gênesis a Apocalipse, você encontra esse assunto à baila. Esse assunto está presente, quase que em todas as partes das Escrituras, no histórico de cada homem, de cada mulher, e por que não dizer do Estado de Israel, está presente. É um assunto polêmico, não é fácil a gente tratar desse assunto, inclusive muitos pastores, diga-se de passagem, se abstêm de falar sobre o assunto, porque realmente a pessoa precisa de estar realmente muito preparada. Não quero dizer que eu esteja preparado para tanto, mas vou ter aqui o atrevimento de tentar mostrar aquilo que Deus tem me falado através dos anos. Então, muitos líderes
procuro evitar o máximo de tratar desse assunto em público ou ministrar esse estudo, porque realmente ele não tem assim algo que você diga, vou bater o martelo, é isso aqui. Então, eminentes teólogos, pastores, seminários, têm discutido esse assunto, e tem uma coisa, há mais de quase 2000 anos que se estuda esse assunto, mas não se chegou ainda a uma conclusão definida, né? Então, na história do cristianismo, esse assunto é batido, é discutido durante toda a existência da igreja. E eu quero dizer que não será num estudo como esse que a gente vai sair daqui esclarecido, bom, agora já entendi o que é predestinação. Não pense, porque é um assunto inesgotável, e ninguém pense que vai tratar em poucas palavras, ou talvez numa longa carga horária a gente disseque esse assunto. Então não será num estudo como esse que a gente vai esgotar o assunto, certo? O que nós teremos aqui será uma maneira da gente expor, né, uma resposta plausível, que possa realmente derramar luz em nossos corações e a gente ter uma certa noção do assunto. Então, é bom que você esteja com seu coração aberto, em espírito de oração, para que você realmente possa absorver aquilo que nós temos para compartilhar com os irmãos. Eu quero de antemão dizer logo que há duas palavras que elas trazem um choque muito grande quando se fala sobre predestinação. A primeira delas, essas duas palavras são antagônicas. A primeira delas é a palavra soberania de Deus. E a segunda palavra é livre-arbítrio do homem. Essas duas palavras, elas estão sempre em choque, porque Deus, dentro da sua soberania, Ele sabe o que faz e como fazer, e Ele tem autoridade, Ele é o ser supremo, que decide, que define tudo. Leia o Salmo 139 e você vai entender isso. Ali está a onisciência, a onipresença e a onipotência de Deus. E você vai ver também o homem tendo liberdade para escolher entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Isso está em toda a Bíblia. Lá no livro de Deuteronômio nós encontramos muitas passagens, quase que Jesus mesmo falou, há dois caminhos, um caminho estreito e largo. Há uma porta estreita e uma porta larga, e o indivíduo é quem vai decidir. Aí é o livre-arbítrio do homem. Porém, dentro da soberania divina, a gente tem que ver que essas duas palavras, teologicamente falando, elas, como diz o pastor Dr. Augusto Nicodemos, ele diz que essa palavra que trata sobre a soberania de Deus e o livre-arbítrio é como dois trilhos, eles andam lado a lado. Um dia eles se encontram lá no fim, no destino final, mas enquanto eles estiverem lado a lado, a gente vai ter que conviver com eles. Soberania de Deus e livre-arbítrio. Portanto, irmãos, o que nós vamos tentar mostrar aqui, porque é aqui onde tem início os questionamentos que estão na mente de muitos teólogos, de muitos pastores e de muitos cristãos, por mais simples que sejam, eles ficam discutindo, e aí? E o livre-arbítrio? E a soberania de Deus? Como é que a gente pode conciliar as duas coisas? Então, qualquer um desses dois assuntos, eu quero dizer para os irmãos que por mais que a gente discuta, por mais que a gente trate, eles geralmente criam uma dificuldade quando a gente está evangelizando as pessoas. Que alguém diz assim, se Deus é soberano, e dentro do aspecto da sua soberania, a predestinação, ele já sabe quem é que vai ser salvo e quem está perdido, então, se já é predestinado, para que a gente está pregando o evangelho? Para que a gente vai pregar? Se Deus já... Dizem, né? Pensam assim, se todos já estão predestinados, alguns estão predestinados, todos estão perdidos, mas alguns estão predestinados, então não adianta a gente evangelizar, porque Deus é quem sabe quem é que está predestinado ou não. Esse é um problema, quando a gente está evangelizando. Então, e se a gente vai evangelizar as pessoas, aí dizem, temos que evangelizar, porque o homem é quem vai escolher. O homem tem o livre-arbítrio de decidir se quer
ou rejeita. Então, é realmente um assunto polêmico que vai trazer essa dificuldade, principalmente quando a gente está evangelizando. Então, temos que nos posicionar em acreditar num ou no outro. Porque se for aceitar, defender os dois, tanto soberania de Deus como o livre-arbítrio, você vai entrar em choque. Quando for evangelizar, você vai ter dificuldade. Porque alguém pode argumentar com você: como é que você está evangelizando se se Deus já predestinou quem está salvo e quem não está? Bom, ou seja, ao considerarmos a soberania de Deus e ao mesmo tempo o livre-arbítrio que Deus deu ao homem, entra-se em choque, como dissemos há pouco. E aí, meus irmãos, nós temos que ter uma mente arejada sobre a dependência do Espírito Santo e a unção de Deus, e de acordo com as Escrituras Sagradas, nós vamos ter que admitir a predestinação, e a gente vai ver lá, quase no fim desse estudo, que Jesus, preste atenção que eu vou dizer agora, Jesus é o eterno eleito, e todos aqueles que estão em Cristo, estão eleitos, ou estão predestinados em Cristo Jesus. Nós temos que entender isso, porque de outra forma vamos ficar com a mente meio embaraçada. Então, meus irmãos, a predestinação explica a soberania divina e também o livre-arbítrio do homem, confere uma total responsabilidade humana. E aqui, o que é que a gente vai ver? Aqui onde está o X da questão, que a gente conclui que é um mistério. Muitos escritores, muitos intérpretes, muitos dizem, se a gente for levar isso realmente como é para ser analisado de forma bem detalhada, a gente vai concluir, isso é mistério. Ninguém aqui na terra vai chegar um dia a definir, é assim ou é assado. Então, nesse capítulo 9, versos 10 até, do capítulo 9, dos versos 6 até o versículo 18, é o que a gente vai tratar aqui. Lembrando uma coisa que é preciso a gente tratar antes da gente estudar os versículos de forma exegética. No capítulo 9, Paulo estará tratando, e a gente vai ver isso, temos visto isso, dos judeus terem rejeitado Jesus. E aí, no capítulo 10, Deus vai mostrar que pelo fato de Israel ter rejeitado Jesus, abriu-se-nos a porta para nós gentios. E Paulo trata disso no capítulo 10, todo o capítulo 10. Deus, não é que Deus desprezou ou rejeitou, Israel foi quem rejeitou e desprezou Jesus. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Então, aqui, Israel deixou de considerar Jesus, que foi enviado a Israel. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Então, abriu-se aqui, essa parte aqui, abriu-se no capítulo 10, para Deus tratar conosco, com nós gentios. No capítulo 11, Deus vai voltar a tratar com Israel. Então lembre-se que esse capítulo 9, Deus deixou de tratar com Israel, porque Israel rejeitou. Abriu-se uma porta, que eu chamo isso aqui de um hiato. Isso aqui é um hiato, quando Deus disse, olha, eu vou deixar agora de tratar com vocês, vou tratar com os gentios. Porém no capítulo 11, o Senhor vai voltar a tratar com os judeus. É isso que você deve ter em mente. Eu aprendi isso desde o seminário. Nunca esqueci. Capítulo 9, Deus tratando com Israel, porém deixou, abriu-se a porta, capítulo 10 para nós os gentios, capítulo 11 Deus vai voltar a tratar com os judeus. Porém, antes de nós discorrermos os versículos 6 a 18, é preciso apresentarmos o que diz o nosso dicionário sobre predestinação. É bom a gente ver isso, certo?
Predestinação significa destinar com antecedência alguém a grandes feitos, ou também ato ou efeito de predestinar. E aí nós também temos que analisar uma outra palavra que está conectada com a predestinação, que é a eleição. Então, eleição também significa eleger, selecionar, ou escolher, preferir ou fazer seleção. Por exemplo, eu vou dar aqui uma ilustração muito fácil de você entender. Quando chega a Copa do Mundo, os países do mundo inteiro fazem uma seleção dos melhores jogadores. Ali está a nata, né, dos jogadores, do goleiro ao centroavante, todos eles são os melhores que vão formar aquela seleção. Foram escolhidos. Estou apenas mostrando que essa expressão eleição é o mesmo que eleger, significa também selecionar ou escolher, ou preferir fazer a escolha. Então nós encontramos em toda a Bíblia Deus separando homens, mulheres, e também nós vemos Ele escolhendo, dentro da sua soberana vontade, reis, profetas, né? Então nós vamos ver, por exemplo, Deus escolheu Abraão, separou Abraão, Isaac também, Jacó, os juízes, os profetas. Inclusive, preste bem atenção nisso aqui, que é importante você ouvir isso aqui e conferir na sua Bíblia. Lá no livro de Jeremias, capítulo 1, versos 5 a 7, você vai ver o que é que Jeremias descreve, que aquele narra. Ele diz aí: a mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei. E te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não passo de uma criança, porque não sei falar. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Observem que o próprio profeta Jeremias, ele admite, e ele descreve nessas palavras que vocês acabaram de ouvir, que Deus o escolheu, o separou quando ele ainda estava no ventre materno, substância ainda informe, que está bem descrito no Salmo 139, que aliás é o meu salmo predileto. O Senhor nos viu ainda a substância informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, quando nenhum deles havia ainda. O Senhor sabe quando vamos proferir alguma palavra, antes que nós profiramos alguma palavra, Ele já sabe o que é que nós iríamos proferir, e assim por diante. Então, além de Jeremias, nós vamos citar também o exemplo do apóstolo São Paulo, que está lá no livro de Atos, capítulo 9, versículo 15. Observe que quando Deus mandou Ananias e a casa de Pedro para ter um encontro com Paulo, ele ficou espantado, ele disse: quem, Senhor? Este homem é um terror, este homem é um terrorista. E eu tenho ouvido falar que ele tem prendido muitos, inclusive o próprio Estevão foi mártir, morto aos pés de um jovem chamado Saulo, que não era outro senão ele próprio. Então, Paulo é um outro exemplo. Veja o que é que o Senhor disse lá em Atos, capítulo 9, versículo 15. O Senhor disse para Ananias: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante gentios e reis. Meus irmãos, a gente quer queira, quer não queiramos, a gente tem que admitir que Deus escolhe, Deus separa. Não tem outra explicação para dar. Porém, a gente vai ver lá adiante com relação à salvação. No verso 16,
O Senhor ainda continua em Atos, no capítulo que nós lemos, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então observem que Deus estava já preparando o coração de Ananias para que ele realmente soubesse que aquele homem, embora seja um terror, fosse um terrorista, mas ele já tinha sido escolhido, como Jeremias foi escolhido desde o ventre. A gente vai entender isso mais adiante. Portanto, a soberania de Deus está sempre em evidência. Caso contrário, ele, nessa condição de Deus, seria um Deus muitíssimo limitado. Muitíssimo limitado, eu repito. Por exemplo, Israel como nação. Encontramos em Isaías capítulo 41, versos 8 e 9, Isaías dizendo: o Senhor meu, mas tu, ó Senhor, ele diz, servo meu, tu Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos cantos mais remotos, e a quem disse, tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Tem coisa mais clara do que isso aqui, irmãos? Não tem. Lembrando a soberania de Deus. Ele é soberano. Ele tira, ele bota, ele mata, ele fere, ele levanta, a uns abate, a outros ele exalta. Ele é Senhor, ele é soberano. Esse é o Deus que nós conhecemos na Bíblia. Estamos chegando ao término do nosso programa, agradecidos por todos quantos estiveram conosco. Quero, antes de encerrar o nosso programa, lembrar que no seu bairro, na sua cidade, há um templo evangélico. Vá participar de um culto nesse domingo. Se você reside em Campina Grande e desejar fazer-nos uma visita, a Igreja do Calvário está situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança, no início da Avenida Brasília. Os nossos cultos da EBD, Escola Dominical, ocorrem aos domingos às 9 horas da manhã. Culto divino às 18 horas. Às terças-feiras nós temos culto de oração para a família. Venha orar com a sua família. E às quintas-feiras, estudo bíblico. Portanto, você está cordialmente convidado com a sua respectiva família. Tenham todos um bom dia, um bom final de semana, um fortíssimo abraço e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Parece que não vamos conseguir. A paz na alma já se foi há tempo. O mundo desabou sobre você. O dia de amanhã não sai da mente, pensando no que pode acontecer. Mas lembre da promessa do bom mestre: descanse que eu cuido de você. As flores não tecem nem fiam, mas Deus as veste bem. As aves não plantam nem colhem, mas Deus elas sustém. Você tem um valor mais alto, foi preço de sangue na cruz. Confie no Senhor amado, descanse nos pés de Jesus. Se você pode descansar no seu Jesus, diga a Ele: eu confio em Ti, Senhor. Para aquele que espera
com fé e esperança em Deus. Os olhos de Deus estão vendo, atentos para o seu viver. Não fique com alma ansiosa, confie no Deus de poder. Sabe o que Ele faz? A tempestade Ele acalma, só Ele o futuro prevê. As flores não tecem nem fiam, mas Deus as veste bem. As aves não plantam nem colhem, mas Deus elas sustém. Você tem um valor mais alto, foi preço de sangue na cruz. Confie no Senhor amado, descanse nos pés de Jesus. As flores não tecem nem fiam, mas Deus as veste bem. As aves não plantam nem colhem, mas Deus elas sustém. Você tem um valor mais alto, foi preço de sangue na cruz. Confie no Senhor amado, descanse nos pés de Jesus. Confie no Senhor amado, descanse nos pés de Jesus. Confie no Senhor amado, descanse nos pés de Jesus.